Boa noite! Vou dar um tempinho pro pessoal ir entrando na live. Já peguei o link. Tá, nossa. Amor, tá sem áudio aqui pra mim. Como assim? Sério? Tá sem áudio? Eu não consigo te ouvir. Oi? Tem alguém ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Esperar o pessoal ir entrando. Tá um pouco atrasado pra mim. Quem for entrando já vai se apresentando, já vai dizendo de onde está falando. Vou esperar mais um pouquinho pro pessoal entrar. Boa noite, Dudu. Marco, boa noite. Sejam bem-vindos. Deve estar frio aí em Livramento, hein? Já chamei o pessoal aqui no grupo. Só esperar mais um pouquinho pra gente começar. Imagina o bom que deve estar em Livramento. Tá 15 graus, tá ótimo. Ó, entrou mais alguém. Maria Antônia, boa noite. Bom, eu vou começando. Depois o pessoal vai entrando. Eu vou tentar deixar gravada a live, então não tem problema da gente já começar. Uma boa noite e o tema da nossa live, né? A gente está numa semana temática, onde eu vou falar sobre autoconhecimento, sobre ser você. E a pergunta mais importante, né? Quem é você? Você sabe? Eu me faço essa pergunta há muitos e muitos anos e confesso que até hoje eu não sei essa resposta. Não sei se um dia a gente de fato vai saber, até porque a gente está sempre mudando, né? E essa é a grande alegria, a grande emoção da vida, que a gente está sempre se renovando, sempre se recriando. E a live de hoje eu tinha proposto a gente tratar de um tema específico, que era quem é você quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo. E eu tô me baseando neste livro aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. O nome dele é Sendo Você, Mudando o Mundo, do Dr. Dan Heer. Eu sou facilitadora de barras de Access e esse aqui é um dos principais livros que a gente lê e costuma indicar para os nossos clientes. Afinal, ser você é o mais importante na nossa vida, né? E se ser você for o grande presente que você possa dar para o universo? Você já pensou nisso? Quantas vezes, né, a gente fica ali tentando se podar, tentando imitar os outros. Boa noite, Liane. Tentando imitar as outras pessoas ou simplesmente fingindo que concorda ou que não concorda com alguma coisa ou com alguém para evitar uma discussão, para evitar briga ou até mesmo para evitar que a pessoa não goste da gente. Só que na verdade, todos nós sabemos que é impossível todo mundo gostar de nós, né? Isso não existe. Mas ainda assim a gente fica muitas vezes vivendo nessa ilusão, nesse mundo maluco aí, onde a gente acha que precisa agradar todo mundo, precisa fazer muito pelas pessoas para que as pessoas gostem da gente. E a vida não precisa ser assim. Que na verdade, quando a gente descobre quem a gente realmente é, verdadeiramente é,
as coisas fluem muito mais fácil e a gente não tem mais essa necessidade incessante de agradar as outras pessoas, né? Então, o objetivo dessa nossa semana temática não é a gente descobrir quem a gente verdadeiramente é, porque como eu já falei lá no início da live, isso é uma coisa para a vida toda, mas a gente começar a se conhecer, começar a se descobrir nessa semana. Então, uma coisa muito importante que o Dan Heer fala no livro é que a gente tem que parar de ficar se julgando e tentando corrigir como se a gente tivesse errado. Não tem nada de errado com a gente. A gente é perfeito do jeito que a gente é. É muito importante a gente ter isso em mente, tá? Porque senão a gente fica ali a vida inteira tentando se corrigir, tentando ser cada vez mais parecida com alguém ou ter um comportamento específico que em algum lugar da nossa realidade a gente acreditou que era o certo. E isso nos atrapalha, faz com que a gente não viva a nossa vida plenamente. Então, a gente tem que tentar parar de se corrigir o tempo todo e parar de tentar imitar as outras pessoas ou fazer o que as outras pessoas querem que a gente faça pra gente poder ser aceito, né? Então, a gente tem que abraçar a realidade do nosso jeito. Isso é muito importante, tá? Você veio pro mundo com uma proposta, com um motivo específico, e quando você fica tentando ser outra pessoa, criar de outras maneiras que não é a sua verdadeira maneira, você não vai ser feliz. E quando a gente não é feliz, consequentemente a gente não faz ninguém feliz. É bom a gente ter consciência disso. Boa noite, Amanda. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu falo um pouco rápido, mas acho que tá dando para ouvir bem. O áudio tá bom aí para vocês? Ou eu tô um robozinho travando? Alguém pode só me dar um ok? Tô vendo um ok aqui na minha sala, então eu acho que tá tudo bem, tá? E aí, o convite para a noite de hoje, eu tenho uma provocação para fazer aqui para vocês. A pergunta que eu faço é: como você é quando está caminhando dentro de uma floresta? Vamos imaginar, se você quiser agora fechar seus olhos para poder fazer o exercício, né? Antes disso, peguem papel e caneta. Se não pegaram ainda, vão lá buscar rapidinho. Eu espero vocês um minutinho, porque eu vou pedir para vocês fazerem algumas anotações depois dessa provocação. Se puderem me dar um ok aí quando pegarem papel e caneta, ou se quiserem usar o bloco de notas do celular, também tá valendo. Então aqui, bom, eu vou considerar que vocês já pegaram papel e caneta. Qualquer coisa depois vocês anotem no celular, tá? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos rapidinho. Nós não vamos fazer uma meditação, mas é só pra gente fazer um exercício rápido, tá? Então eu quero que vocês imaginem, eu vou ficar de olho aberto para poder acompanhar vocês, se alguém tiver alguma pergunta aí nesse meio tempo. Se imaginem agora caminhando numa floresta, sozinhos, tá? Sem ninguém do lado, numa floresta vazia, tá? Só você tá lá. Como você é? Como você se comporta estando nessa floresta? Tá dando pra ouvir? Amanda, tu não tá me ouvindo? Se não, tenta sair da live e voltar. Eu recebi o ok que o som tá bom. Eu tive que aumentar o volume do meu celular. Talvez aumentando o volume funcione melhor aí, Amanda. Mas vamos lá. Então agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e se imaginarem numa floresta vazia. Tá só você lá. Como você se comporta estando sozinha? Não tem ninguém te olhando, não tem ninguém te julgando. Tá só você ali. Como você caminha nessa floresta? Sente, vê qual é a sensação que isso traz para você.
Respira fundo. Continua caminhando lá, vê que forma que você caminha, se você anda, sei lá, saltitando, cantando, dando risada. Enfim, qual é a forma que você está caminhando, se comportando nessa floresta? Lembrando, né, que nesse momento ninguém está te julgando, tá só você ali. Acho que vocês já conseguiram sentir, né, que na floresta a gente se comportou de uma forma diferente. Então agora vocês vão para a cidade, tá? Pode continuar de olho fechado, não tem problema. E vocês vão caminhando na cidade. Como é que você caminha? Agora tem bastante gente, tá? Tem um monte de gente caminhando na rua. Faz de conta, né? No momento não tem. Mas então, caminhando na cidade, como você se comporta? Que roupa você veste? É a mesma que você estava usando lá na floresta? Agora tem bastante gente caminhando. Eu não acho que essas pessoas estejam lá só para te julgar, tá? Mas de qualquer forma, agora a gente tá mais vulnerável e talvez alguém olhe meio estranho para você. Mas você caminha da mesma maneira? Você se comporta da mesma maneira? Caminhando na cidade? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Porque a gente tem muito medo de ser julgado, de não ser aceito. Não todo mundo, é claro, mas a grande maioria das pessoas tem esse medo de ser julgado. Então, quando a gente está num ambiente com muitas pessoas, num ambiente, principalmente quando tem pessoas conhecidas, aí é pior ainda, a gente acaba sempre se comportando de forma mais controlada, digamos assim, né? E aí a gente já não dá a mesma risada, a gente já não brinca da mesma maneira. Enfim, tá? Então agora vocês podem abrir os olhos e eu vou pedir para vocês pensarem. E aí para isso que a gente precisava do papel ou do bloco de notas do celular. Em 3 exemplos de situações que você estava sendo você mesma. Talvez você precise buscar lá na infância, tá? Talvez você não lembre de situações no dia de hoje em que você realmente foi você. Como é que a gente descobre quando a gente está sendo nós mesmos? Quando a gente está pulando por dentro de felicidade e a gente está, desculpe o termo, cagando porque os outros estão pensando. Eu vou dar um exemplo meu aqui para que vocês possam entender qual é a proposta, tá? Eu fiz algumas anotações quando eu li esse livro. Eu já fui blogueira. Lá em 2011 eu tinha um blog. E era um blog onde eu falava sobre maquiagens, esmaltes, autoestima, várias coisas. E eu adorava aquele blog. E durante muito tempo eu escrevi nesse blog, eu participava de lançamentos, era muito legal, assim. Hoje eu não me vejo mais fazendo isso, mas naquele momento aquilo pra mim era fantástico. E quando meu blog completou 1 ano de idade, eu fiz um evento. Eu fiz uma festa de aniversário pro meu blog. Eu consegui vários patrocínios, então eu tinha um monte de brindezinho para as pessoas que eu convidei para essa festa. E naquele momento eu estava sendo eu mesma. Então, talvez outras pessoas olhem e digam: ah, a pessoa é louca, como assim fazendo aniversário do blog? Mas para mim, naquele momento, eu estava muito feliz. Então, pense aí em 3 situações onde você estava sendo você mesmo. Eu vou dar uns segundinhos para vocês anotarem aí. Conforme vocês forem finalizando, eu vou pedir para vocês só me darem um ok aqui no grupo, para eu saber e continuar falando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vi que entrou mais gente depois, a Pri, a Val, a Jussara, a Sônia, a Yara. Sejam todas muito bem-vindas. E vão aí anotando, então, 3 situações em que você estava sendo você mesma. Ou você mesmo. Eu vou dar mais um exemplo para vocês, para puxar a criatividade aí para vocês tentarem lembrar, tá? Eu, quando era adolescente, eu fiz uma festa, a fantasia, no meu aniversário, na garagem da casa onde eu morava. E eu lembro do vestido que eu usava. Tipo, eu tinha acho que 16 anos, eu não era mais criança, mas eu usei um vestidinho branco, cheio de estrelinhas.
e eu tinha uma varinha e um chapéu. Provavelmente em outra situação eu não usaria porque eu ia me achar uma ridícula, mas naquele momento eu achei o máximo, eu adorei fazer aquilo. Então, que situação você estava sendo você mesma? Quem for respondendo, quem achar as 3 situações, ou pelo menos 2 aí, vai me dando um ok, para eu saber se vocês estão acompanhando e se eu posso continuar. Todo mundo conseguindo ver, ouvir. Qualquer coisa chamem aí, viu? Eu tô olhando os comentários aqui de vocês. Conseguiram achar? Acho que a Sônia conseguiu. Show, a Eliane também já encontrou. Vou dar mais um tempinho antes da gente continuar. Pri também já escreveu. A Sônia chegou agora. Sônia, eu vou tentar deixar gravado, viu? Qualquer coisa depois tu assiste de novo o inicinho ali pra poder pegar o resto. Ah, isso aí, Antônia. Na adolescência, quando tu não se importava com a opinião dos outros. Em que momento que isso mudou, né? E por que que a gente faz isso? Por que a gente passa a se importar tanto com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar? Hoje no Face eu fiz um post, acho que foi no Face, eu não lembro se foi no Face ou no Insta, falando sobre isso, né? Que a gente muitas vezes, para fazer parte de um grupo, para fazer parte de uma tribo, a gente passa a se comportar como as outras pessoas, né? Para ser aceito. Mas e se sendo você encontrar a sua tribo? Que não necessariamente é essa onde você está nesse momento. Você já parou para pensar nisso? Interessante, né? Fica a provocação para vocês. Então, vocês lembraram de algumas situações, ou pelo menos de uma, provavelmente vocês já conseguiram lembrar. Então, depois eu vou pedir para vocês, quando a gente finalizar a live, pra gente não ficar muito tempo parado aqui, anotar como você se sentiu nessa situação. Não hoje e não você hoje olhando para aquela situação lá do seu passado, mas sim na situação, como você se sentiu. Estava feliz, estava leve, se era expansivo, se foi divertido. Então você depois vai anotar. E eu vou pedir então que depois você anote que situações você foi você mesmo e como você se sentiu, com a maior riqueza de detalhes possíveis, tá? Você já vai entender por que eu tô pedindo isso, tá? Então, assim, sempre, vou lá, já vou dizer para que é. Então, sempre que você precisar sentir essa energia de trazer você de volta pro momento presente, eu quero que você vá naquelas suas anotações que você vai ter, leia de novo e resgate isso para você, tá? Porque a gente precisa ser nós mesmos. Não importa a idade que a gente tenha, a gente não precisa deixar de ser criança, né? Quem participou do meu desafio na semana passada, eu falei sobre isso, né? A gente tratou da criança interior, a gente fez as pazes, pelo menos começou a fazer as pazes com essa criança interior. Então a ideia é que a gente continue trazendo essa criança interior sempre para nossa vida. E a criança, ela não tá nem aí para a opinião dos outros, ela não tá preocupada se vão julgar, se vão achar que ela tá louca, que ela tá errada, ela não se preocupa com isso. Como seria você também não se preocupar? Interessante, né? A gente pode ter isso na nossa vida também. E cada vez que a gente fizer isso, de voltar lá, né, resgatar isso, vai ficando mais fácil a gente ser a gente mesmo. Deixando todas essas barreiras, baixando todas essas barreiras para realmente viver a nossa vida. E aí eu vou deixar uma pergunta, eu vou pedir para vocês anotarem, ou depois eu coloco lá no grupo, para quem tá no grupo. Quem não tá, depois me chama no privado aqui, para eu poder adicionar. Mas a pergunta que eu vou deixar é o que é necessário para que mais disso apareça agora. Então, quem me conhece há mais tempo, quem acompanha o meu trabalho, sabe que dentro do Access Consciousness,
que é acesso à consciência, a gente fica na pergunta. Então, quando eu pergunto o que é necessário para que mais disso apareça agora, eu fico na pergunta. Porque o como quem vai me mostrar é o universo. Eu não preciso me preocupar como isso vai acontecer, e se eu responder isso, eu estou limitando as possibilidades. Então a gente deixa a pergunta em aberto, tá? Eu depois posso colocar nos stories lá para vocês a pergunta, para que vocês anotem e se façam essa pergunta sempre que precisarem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha esquecido de falar. Bom, e aí a gente pode continuar aqui pensando em outras situações em que a gente poderia ser nós mesmos e nós não somos. Você gostaria, de repente, de, sei lá, viajar mais? Não agora, né? Mas quando passar tudo isso. Gostaria de trabalhar em algo que apreciasse totalmente como seria, né? A gente ter uma vida perfeita, entre aspas, para nós. Não é perfeita para os outros, né? Não é pensar, ai, não, porque eu preciso ter o carro tal, eu preciso do apartamento não sei das quantas. Não, não é isso. Para nós, né? Então, para ti, o que é realmente importante para ti? Pensar nisso. E começar a se perguntar de que forma, né? Como eu posso ter mais disso? Como eu posso alcançar isso? E assim a gente começa a direcionar a nossa vida para o caminho que a gente quer. E não para o caminho que todo mundo está indo e eu deveria estar indo também. Tá? Então a ideia aqui é a gente se tornar mais vulnerável, abrir mais isso para novas possibilidades. Lembrando que cada vez que a gente está se julgando ou julgando alguém, a gente está sendo muito ruim com o universo, muito ruim com o mundo e com as outras pessoas e principalmente com a gente. Então, evitar julgar sempre que possível e quando estiver julgando, dizer, né, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, porque isso é tudo um interessante ponto de vista. Esteja aberta, então, para começar a se conectar com o seu verdadeiro eu e pensar, né, em que situações eu realmente fui eu e em que situações eu deixei de ser eu e por quê? Por que eu fiz isso? Cada vez que a gente acessa a nossa consciência, que a gente consegue perceber como as coisas acontecem e por que elas acontecem, a gente consegue mudar a nossa realidade. Então esse é o nosso primeiro passo, tá? Lembrem disso. Se não fez ainda a listinha lá com as três situações, eu peço que faça, né? Escreva, anote os detalhes, tudo direitinho. E se sentir à vontade, quiser compartilhar comigo, eu vou adorar saber, tá? Eu vou encerrando, porque eu acho que todo mundo deve ter 1000 outras coisas para fazer. Alguns talvez não tenham jantado ainda, eu tô com fome aqui. Então, uma boa noite para todos e seja você mesmo. Um beijo!